Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble, ainda por VPN ou no Odysee, e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Mês de novembro de 2025, bastante tumultuado por fenômenos meteorológicos pelo Brasil, mas especialmente os que envolveram os estados do Sul e Sudeste. O corredor da trilha das depressões, ou por onde vetoram os ciclones extratropicais, ainda persiste por latitudes mais baixas, no tempo que já estamos a meio caminho do verão. Como as áreas tropicais já elevam as temperaturas, o inevitável começa a acontecer. Células de trovoadas despontam no horizonte, trazendo os problemas inerentes a esses sistemas. Vejamos que no dia 3 de novembro de 2025, o município de Sarandi, no Rio Grande do Sul, registrou fenomenal precipitação de saraiva que cobriu as ruas e rodovia próxima com bolas de gelo quase que do tamanho de limões. Infelizmente, no dia 7 de novembro, tivemos outro infortúnio que atingiu vários estados do Sul e Sudeste, mas especialmente o Paraná, quando um sistema meteorológico se apresentava em seu clímax. Primeiramente, apresento minha solidariedade às pessoas que passaram por tamanho transtorno. Hoje faremos uma análise sobre esse evento com o intuito de esclarecer diversos pontos que foram propagados pela mídia, os quais, mesmo após consultarem outros colegas meteorologistas, os jornalistas acabaram fazendo uma salada geral. Temos desde a confusão entre tamanhos dos sistemas, comparações inexistentes, bem como pouca explicação sobre as escalas de classificação de alguns fenômenos apresentados, o que também contribuiu para exacerbar ou inflacionar o ocorrido, não trazendo esclarecimento, mas um pânico generalizado. Assim, comecemos pelos tipos de sistemas, suas escalas e como eles podem se combinar. Os eventos verificados no Brasil no início de novembro de 2025 são fruto de combinação de sistemas de escalas diferentes. Nós temos a escala sinóptica, um ciclone extratropical que começou a atuar e derivado dele aconteceram outros fenômenos de mesoescala. Então nós temos duas escalas, neste caso a escala sinóptica e a mesoescala. E a mesoescala pode comportar quais fenômenos? Os complexos convectivos de mesoescala, as linhas de instabilidade, supercélulas ou simplesmente trovoadas, que no caso podem ser isoladas, mas quando combinadas na escala sinóptica, elas estão interligadas. Esses fenômenos, os complexos convectivos em mesescala e as linhas de instabilidade, podem conter supercélulas, mas com certeza tem células de trovoadas, portanto CBs, né? Então o cúmulo nimbus, o CB, é a nuvem mãe, é a célula máter de todos esses sistemas. Você terá com certeza cúmulos nimbus nesses sistemas todos, mas você pode ter supercélulas dentro de CCMs e às vezes supercélulas isoladas. Esses fenômenos podem causar frentes de rajada, são ventos intensos, significativos à frente desses sistemas no setor de vanguarda. Podem ter micro ou macro explosões quando a nuvem desaba por dentro dela mesma, pode ser seca ou úmida. Você pode ter tornados. Conforme o sistema, você tem uma maior probabilidade de ocorrência dos fenômenos mais intensos. Em outras palavras, é possível ter um tornado numa trovoada isolada que não seja, por exemplo, uma supercélula? É possível, mas ele não vai ser tão intenso. Então, tornados muito intensos estariam associados, pelo menos, a supercélulas, mas com certeza a um complexo convectivo de mesoescala. Os outros fenômenos praticamente acontecem em todos os sistemas de mesoescala. Aqui temos uma definição mostrando que as células de trovoada, as células mães, pode acontecer dentro de massas de ar, então existem os tipos delas aqui, e as dinâmicas através de movimentos, podem ser tanto por sistemas frontais
quanto por processos de multicélulas, de linhas de instabilidade ou complexos convectivos de mesescala. E às vezes esses sistemas podem estar integrados, por isso que todos eles entram no grupo dos conjuntos dos dinâmicos. A intensificação dos sistemas de mesoescala imersos no sistema de escala sinóptica, deste caso, portanto é um termodinâmico advectivo, é dependente do gradiente horizontal de temperatura. Quanto maior o gradiente, mais intenso vai ser, seguido pela rápida evolução do gradiente vertical, que também, quanto mais intenso for, mais rápido os sistemas se desenvolvem, dentro aí do substrato. Em outras palavras, precisa estar suficientemente frio de um lado e quente do outro, e é claro que a umidade ajuda muito nos processos convectivos. Pela severidade, continuamos a informar que as baixas temperaturas no hemisfério sul, nas latitudes médias, ainda persistem com muita intensidade. O que significa isso, professor? Vejam, esse aqui é um slide que eu apresentei para vocês em um outro vídeo em julho de 2025, quando eu falei que no inverno, o corredor das baixas pressões, onde vão andar, onde vão circular, surgir os ciclones extratropicais, perde latitudes. Então você tem a maior intensidade das altas polares móveis, para quem gosta da escola francesa, ou das altas, para quem gosta aí da escola norueguesa tradicional, ou da escola americana, a escola de Chicago. E aqui nós estamos vendo que, como você tem um movimento das altas polares, você vai ter o surgimento também de ciclones extratropicais na maioria das vezes. Você pode ter frentes sem ciclones, mas você não pode ter ciclones sem frentes. Então, o aumento das altas polares e o aumento do surgimento de ciclones extratropicais. Isso aqui é muito normal. Essa aqui é a imagem de satélite infravermelho do satélite GOES 19, em 1º de julho de 2025, às 9h10 Zulu. Então, eram 6 horas da manhã aqui, no horário de Brasília. Vejam que nós marcamos aqui os ciclones extratropicais que estavam ativos naquele momento. Agora, guardem a posição aqui dessa linha que delimita mais ou menos a atuação dos ciclones extratropicais, na sua magnitude. Vamos mostrar isso mais adiante. Então, o que está acontecendo? Conforme os dias avançam para o verão, as temperaturas elevadas vão ganhando latitudes no hemisfério sul. Certo? O caminho aparente do Sol de vir agora para o hemisfério sul vai mudar a nossa estação, primavera para verão. Então, as temperaturas começam a se elevar, ganhando essas latitudes. Era de se esperar que esse corredor já começasse a se afastar ou ficar mais difícil de atuar. Porém, o frio não está cedendo. Inclusive, pode persistir até dezembro de 2025, fazendo aqueles famosos verões meio xoxos. Isso significa que, se você tem um embate de um ar que está mais quente, tentando ganhar aqui as latitudes, e o frio que não está cedendo, essa região próxima do pontilhado azul aumenta o seu gradiente. Significa que você tem uma variação de temperatura dividida por um espaço ocupado que é o mesmo. Então essa razão aqui, ela aumenta, ela fica intensa e você vai ter então a severidade dos fenômenos. Como eu sempre gosto de falar, a natureza é uma eterna vagabundona, ela não precisa trabalhar se não tem nada acontecendo. Quanto mais intenso forem esses gradientes, mais rápido ela quer terminar com o problema. E é por isso que os fenômenos explodem, ficam gigantescos, intensos. Aqui eu fiz um modelo pictórico de um ciclone extratropical com mesos derivados dele. Então, o ciclone extratropical é um sistema muito maior aí que 1.000 quilômetros. Aqui está reduzido aqui nessa imagem, pela escola norueguesa e também pela escola americana, estadunidense de Chicago. Então, aqui seria onde nós teríamos a frente fria, aqui a frente quente. É um embate de duas massas de ar, a retaguarda fria com uma alta, na frente uma quente. O ar frio vai querer tomar o lugar onde o ar quente está. Essa linha azulzinha mais escura seria a delimitação das bandas nebulosas. Formação, então, de uma baixa sinóptica, escala sinóptica, isso aqui, então, é a formação de um ciclone extratropical. O que acontece? O ar frio ele sempre vai por baixo, ele é rápido, ele é veloz, ele avança, e o ar quente ele não consegue fazer nada. O ataque dele é letárgico, o máximo que ele faz é conseguir retardar esse movimento, mas ele acaba sendo empurrado
E quanto mais próximo, então, do ciclone extratropical, ele tem aí um movimento de vante e acaba depois ocluindo. A gente omitiu a oclusão aqui para não poluir demais a figura, porque nós estamos interessados mais na parte da base e o que acontece dentro da banda nebulosa. Em alguns desses pontos, você pode ter mais umidade no setor quente, o setor frio pode bater, ele vai fazer uma provocação. E o ar quente, como ele não consegue vencer o ar frio, quando ele é provocado, ele sobe, ele levanta. Se ele tiver com muita umidade, ele avança mais ainda. Se tiver outras fontes de umidade, vai avançar mais ainda. E avança para onde, professor? Para cima. E é isso que vai acontecer. Então, passado o tempo, quanto mais o setor quente tiver temperaturas elevadas, com disponibilidade de umidade, o setor frio, quanto mais frio ele tiver, ele é mais seco e frio, aqui é mais úmido e quente, isso aqui vai passando por baixo com mais velocidade, dispara o processo convectivo que pode evoluir para nuvens muito intensas, muito altas. Se tiver baixa umidade do setor quente, isso não vai acontecer com tanta intensidade. Aqui também, se não tiver temperaturas muito frias ou um pouco mais de disponibilidade de umidade, talvez a coisa fique mais morna. Como a gente sempre fala, depende dos gradientes, tanto de temperatura quanto de umidade. Essas coisas não são simples de estabelecer, você tem que ter várias medidas, tem que fazer estimativas de algumas coisas, mas você encontra hoje com satélites as posições onde as coisas vão acontecer, você já começa a avaliar a evolução. Então, notem que aqui é a região onde está aquele gradiente que eu falei para vocês, um embate entre o frio e o quente. Logo, algumas células vão surgir. Nessas condições que a gente apresentou aqui, células vão surgir, muito desenvolvidas, algumas nem tanto, mais desenvolvidas conforme estão mais próximas do centro da baixa pressão. Porém, você pode ter sistemas mesos derivados, eles estão aqui aproveitando a perturbação de grande escala para se desenvolverem em processos autoconvectivos. É como se ela ganhasse vida própria daqui. Ela foi provocada, já tinha as condições ambientais para se desenvolver mais do que as suas irmãs, que estão aqui no sistema, ela vai desenvolver e praticamente vai se desligar. Então, dentro dessas aqui, você vai ter cúmulos nimbus, nessas condições nós estamos apresentando. Então, as células de trovada, os cúmulos nimbus, algumas podem se desenvolver em supercélulas, sempre cúmulos nimbus, alguns complexos convectivos de mesoescala. Você pode ter, às vezes, até linhas de instabilidade pré-frontal acontecendo aqui, porque é uma perturbação, pode ser muito veloz essa perturbação, ela começa já a adiantar outras formações de nuvens avante do sistema. Então, a complexidade é muito grande. Os complexos convectivos de mesoscala têm uma formação diferente, a gente vai mostrar depois, mas todos eles, vocês estão observando, têm cúmulos nimbus. Pode ter algumas nuvens derivadas menores aqui, que alguns cúmulos congestos. O importante é que todos esses cúmulos nimbus e todos esses outros sistemas vão ter frentes de rajada, então você tem os ventos intensos, a própria circulação do sistema do ciclone extratropical, o grandão, né, essas setas amarelas que a gente mostrou aqui, são sempre em sentido a baixa pressão, no hemisfério sul no sentido, então, horário, certo? Acompanhando, mas cada sistema vai ter as suas frentes de rajada em sentido onde o sistema se desloca. Normalmente não precisa estar alinhado com o vento principal, o vento sinóptico. Se os sistemas são mais intensos, mais fortes, localmente podem mudar esse sentido de vento. Isso também vai facilitar a formação de outros fenômenos meteorológicos associados a esse tipo de sistema. Como eu falei, ele começa a se tornar mais independente do sistema maior. Mas isso sempre, lembrando, é de por pouco tempo. Outra coisa que essas nuvens podem ocasionar são as micro ou macro explosões. Como a gente falou, a nuvem pode desabar, perde a sustentação, desaba todo o ar que está lá em cima. Essas nuvens, normalmente, dependendo da latitude e do qual hemisfério, podem chegar aí até 15 quilômetros de altitude. Tem uma espessura óptica imensa e, de repente, perde sustentação, só que cai, desaba. E algumas delas vão ter, sim, tornados. Podem acontecer de aparecer tornados de várias categorias. E o quadro inicial, como é que aconteceu isso? Aqui é a imagem de satélite. Aqui só recordando, então, dia 6 de novembro
Lembra que eu falei daquela linha? Eu coloquei a linha no mesmo lugar, aquela linha que a gente viu lá no inverno, que o corredor de baixas pressões perde latitudes, então ele vai chegando aqui para cima do Brasil, os APMs aumentam, os ciclones extratropicais aumentam. Então, dia 6 de novembro, eu estava particularmente estudando isso aqui. Não estava nem pensando, porque não tem nada aqui, ó. Mas eu estava interessado em outras coisas. Estava interessado nesses ciclones extratropicais gigantescos que estavam acontecendo aqui e estava acompanhando a linha de desenvolvimento. Esses aqui eram os sujeitos que eu estava olhando. Esse ciclone extratropical aqui bem desenvolvido, a alta fria que estava vindo acompanhando com ele, ó, que inclusive que é o que faz desenvolver, aqui também no Pacífico Sul. Esse sistema, inclusive, vai demorar bastante tempo para desaparecer. Isso aqui é a imagem das 15Z, então meio-dia do dia 6 de novembro. Eu estava muito interessado nessa linha aqui, ó. É notável o alcance do ar frio e os seus efeitos secundários nas latitudes. O ar frio aqui passou praticamente o Equador. Ah, mas as temperaturas não são geladas lá, não, mas ele faz um resfriamento, ele faz perturbações. Então, é essa imagem aqui que eu estava acompanhando, porque a gente já achou algumas altas frias muito intensas durante o inverno que empurravam, passaram até mudaram de hemisfério. Mais raro, muito raro, mas aconteceu. Eu estava acompanhando isso daqui por causa dessa curiosidade. Esse ar veio frio, veio de Mar de Weddell, um escorregamento gigantesco de ar frio, intensificou todo esse sistema. E provavelmente as perturbações, como eu falei, né? Nós temos o ar quente tentando vencer aqui, não consegue, o ar frio ainda está penetrando demais. Um gigantesco ciclone extratropical no Pacífico Sul, tudo isso aqui é a área dele, né? Mais atenuado conforme se afasta do centro de baixa pressão, obviamente, mas você vê que a circulação acompanha o que está no Atlântico Sul e o que está no Pacífico Sul. E aí ficou uma zona esquisita aqui no meio. Mas a gente percebe que as temperaturas ainda estão baixas do ar devido a esses APMs. As temperaturas do ar no setor quente já estão mais elevadas e, portanto, está aumentando o gradiente. Se aumenta o gradiente, implica na redução da estabilidade. E se tem a redução da estabilidade, você tem mais perturbações, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Você está vendo um monte de células, algumas convectivas. Isso aqui é uma grande célula convectiva, aqui também, outras por aqui. Onde não tem muita umidade não aconteceu, mas em geral está tudo aí sendo perturbado pela ação desse movimento do ar frio e as ondas que ele gera. E aí nessa jogatina, né, como eu falei para vocês, tem ar frio vindo aqui do Mar de Weddell, tem um ar frio vindo do oeste da Península Antártica, mas também ele tem uma derivação ainda que veio de Weddell. A circulação desse ciclone tropical em adiantado fase de decaimento, mas ele ainda deu uma ressuscitada aqui para a fase C de novo, justamente porque ele é muito grande. Então, às vezes ele decai e volta no mesmo sistema. Quando eu olho isso daqui, eu vejo que um campo mais ou menos nessa distribuição estava acontecendo. A gente confere em algumas estações meteorológicas as temperaturas, mas mais ou menos era isso aqui que estava acontecendo, né? O ar frio, o ar quente. Quando essa condição aqui aparece, é que a gente começa a ficar preocupado e fica bastante curioso, porque aqui de novo está sinalizando o quê, pessoal? Aquela área quente, a área fria, o embate entre elas e, portanto, candidato a formar um ciclone extratropical pelo embate das massas. E é justamente nesse setor que a gente começou a ficar aí atento. Será que vai acontecer? Dia 6 ainda, às 15, meio-dia aqui do Brasil, no horário de Brasília, estava acompanhando e já observando que alguma coisa poderia acontecer aqui. Aí vamos ver as imagens de satélite. Então, no dia 7 de novembro, a baixa pressão do ciclone extratropical em fase C ainda está madura, esse ar frio ainda está muito intenso. Alguns mesociclones menores aparecendo aqui, outros já surgindo aqui embaixo. Vocês estão vendo um outro aqui. Aquele ciclone extratropical decaído continua aqui, mas aqui já começou a formar um centro de baixa pressão. Detalhe que esse ar que vinha de Mar de Weddell, ele está formando essa alta pressão fria aqui nessa retaguarda. Então, nós já temos agora, além dos dois ciclones tropicais prévios, um em decaimento, um outro aqui maturando de novo, maturando muito intenso. Aqui você está gerando as condições para criar um outro. Lembra, o ar quente está entrando aqui, mas ele já vai começar a ser cunhado por esse ar frio. Aqui também é um setor quente do outro ciclone extratropical, só que ele está em decaimento, já está muito ocluído, e esse ar frio tem uma facilidade de penetrar pelo sul da Argentina. Passado agora para 6 horas e 10 o Lu, 3 horas da manhã do dia 7, aqui em Brasília, o quadro não está evoluindo muito, mas aqui já se posicionou o centro de baixa pressão. 9 horas depois, portanto, meio-dia aqui no Brasil, dia 7 do 11, o dia fatídico do evento, a gente já observa que o quadro
está bem estabelecido. Aquele ciclone extratropical está saindo aqui da imagem, mas ele é muito grande ainda. Aquele lá está no Pacífico não saiu. E a alta agora, ela já está entrando aqui com mais intensidade, esse corredor. E é interessante que tem um sustento de ar frio que vem por aqui e o outro que vai para o ciclone que está no Atlântico Sul. Reforça agora, ele já está ficando com a cara de um ciclone extratropical já maturando e a gente começa a perceber um processo convectivo aliado aí ao setor frontal frio. E isso já indicava um grande perigo, porque é a formação de um ciclone extratropical continental. Então, essa área aqui já começou a me chamar a atenção, porque vocês observam que já destoa da imagem de satélite, começa a ficar bem branco, significa que essas nuvens estão ganhando altitude, se desenvolvendo verticalmente. Aqui às 16h10 Zulu, então 1 hora depois, notem que já começou a aparecer os sistemas de mesoscala derivados do ciclone extratropical continental. Ele quase não se mexeu, mas esse ar frio continua escoando e já começou a formar. E nós vamos então acompanhar esse desenvolvimento. Veja aqui, aquele outro ar frio que também é proveniente de Weddell, ele ganha aqui essa derrota, esse vetor que está sustentando também essa alta. Então é interessante que você vai ter uma alta vindo pela retaguarda, que é o que sustenta esse sistema, mas você também tem um ar frio que sustenta o sistema anterior, que vai servir para bloquear um pouco o desenvolvimento do ciclone extratropical que está na parte continental. Vocês vão acompanhar durante todo o processo que de um lado intensifica o gradiente e ajuda os processos autoconvectivos, por outro lado aqui ele acaba cortando e os sistemas pouco se desenvolvem depois. São 17h10 Zulu, 14 horas de Brasília, 18h10 Zulu, 15h10 de Brasília. Os sistemas estão se deslocando e vocês estão observando que a nebulosidade está aumentando e ficando cada vez mais branca. E reparem só que interessante que agora nós temos a outra alta apareceu, né, que estava do ciclone extratropical do Pacífico. Aí você tem uma composição interessante que é alta, baixa, alta, baixa, alta e baixa. E é assim que funciona. E se vocês observarem, olha só que interessante, aparece uma linha pontilhada aqui. Essa linha marca justamente a posição onde estão as altas e as baixas. E elas circulam todo o hemisfério sul. Esse tipo de configuração só acontece no hemisfério sul. No hemisfério norte você não tem essa contrapartida. Eu gostava muito de mostrar isso para os alunos, dessa divisão. Para quem gosta de imaginar isso aqui ainda nas escolas antigas como a norueguesa, seria a linha de proteção e resistência, as LPRs, por isso que nascem as teorias frontais, né? Então aqui é a linha que separa aí os dois exércitos, o azul do vermelho, e qualquer avanço aqui daria uma encrenca. Então essa aqui é a primeira linha de defesa entre o ar quente e o ar frio. E a gente vê essa linha dando a volta toda, dada aí a existência das altas polares, gerando aí os seus ciclones extratropicais. Por isso que na minha livre docência eu classifiquei os ciclones extratropicais como se fossem esteiras de turbulência. Quem anda é o ar frio, que é organizado, o ar quente simplesmente o circula por causa da passagem do ar frio. Surgimento de supercélulas e imensos CBs, já às 19h10 Zulu, são 4 horas da tarde no horário de Brasília, vocês já estão percebendo as formações, nós vamos falar sobre elas, já estão ficando formações circulares aqui, típicas de um complexo convectivo de mesoscala. E a gente percebe que parece que está um desligamento do sistema do ciclone extratropical em si. O ciclone extratropical em si está aqui, várias células convectivas, com algumas muito intensas, que estão desenvolvendo dentro do triângulo vermelho, elas estão surfando na onda, literalmente, mas meio que já desligadas do sistema. A gente vai ver que isso aqui vai avançar e eles vão ter aí o seu ciclo de vida próprio. Ao mesmo tempo, a gente já observou uma linha de instabilidade surgindo. O complexo convectivo de mesoscala tem uma forma mais globular, com células encostadas sem vazar entre elas. A linha de estabilidade, as células estão alinhadas. Justamente, você tem que ter essa avaliação de qual é a distância entre as laterais para você poder falar se é uma linha de estabilidade ou se é um complexo convectivo de mesoscala. É uma parte mais técnica, mas essa linha de estabilidade apareceu perpendicular ao sistema frontal. Perturbações de onda podem gerar sistemas paralelos, derivados, que não necessariamente estão intimamente ligados
com o sistema principal sinóptico, que seria aí o ciclone extratropical. Então, uma coisa é o ciclone extratropical, outra coisa são os derivativos que saíram dele ali, no caso, aí um complexo convectivo mesescala, e aproveitando, apareceu também uma linha de estabilidade. E aqui, nesse momento, às 20 horas Zulu do dia 7 de novembro, às 17 horas, então, de Brasília, 20 horas e 30, então 17h30 aqui no Brasil, o sistema está aumentando, e 21 horas Zulu, 18 horas Papa, mais ou menos foi nesse período que aconteceu aí as supostas ocorrências de tornado, dentro da parte do Triângulo Vermelho, então em cima aí ao sul do Paraná. 21h30, 18h30 aqui no Brasil, olha só como ficou muito mais intenso, provavelmente aqui que aconteceram outros fenômenos, inclusive provavelmente também no Paraguai deve ter acontecido alguma coisa, nós não temos registros. Às 22 Zulu, 19 horas Papa, eles também estão bem intensos, continua muito grande, a linha de estabilidade ainda também está muito forte. 22h30 Zulu, 19h30 Papa, continua intenso. O ciclone extratropical está chegando no mar, agora começou a avançar aqui para cima do Atlântico Sul. E os sistemas convectivos, vocês observam muito bem que parecem estar mesmo desconectados. Claro, estão surfando na onda do ciclone extratropical, mas eles andam um pouco mais devagar do que o próprio ciclone extratropical. 23 Zulu, ou seja, 20 horas Papa aqui de Brasília, a linha de estabilidade ainda está intensa, as supercélulas ainda estão bem intensas. 23h30 Zulu, às 20h30 Papa, continua ainda muito intenso. E a gente vai avançando aqui para as 9h10 da noite já de Brasília. O ciclone extratropical já está no mar, já uma parte no continente, mas abaixo já está chegando aqui no mar com facilidade. E a gente observa que aquele ar frio que eu falei para vocês, que está derivando do mar de Weddell da Antártica, sustentando esse ciclone, veja só que ele não sumiu daqui, ele já começa a barrar um pouco o avanço do ciclone extratropical, mas certamente está cortando o processo convectivo aqui sobre o mar. Tá? Então, essa parte aqui toda tem muito ar frio por baixo dela, que inibe a formação de nuvens diretamente. Está cortando, está levando a atmosfera para um estado mais basal, mesmo com o ciclone extratropical vindo, ele não está conseguindo quebrar. Ou seja, essa parte de Vante está mais forte do que essa outra parte da retaguarda, e ele está ficando aqui no meio. Os processos convectivos mais intensos só vão ficar em cima aqui da parte continental. Veja só, as 22 de Brasília, 1 hora Zulu, já no dia 8, mas ainda 22 horas de Brasília no dia 7, a linha de estabilidade já se desfez. E nós estamos observando que as células ainda continuam intensas, inclusive já chegando ao sul aí do estado de São Paulo. O Paraná está totalmente tomado. Às 2 Zulu, 23 horas da noite, ainda do dia 7, nós temos o estado do Paraná totalmente tomado por uma supercélula gigantesca. Aí, de repente, nós vamos observar que a perturbação desse ciclone extratropical também está indo lá para frente. Tem mais outros cúmulos nimbus se organizando justamente por causa da perturbação desse daqui. Então o processo começa a repetir. 3 Zulu, meia-noite, mudou já a data, então dia 8 de novembro no Brasil também. E aí, nesse horário, já passamos para 6 Zulu, 3 horas da manhã, eles já estão indo para o sul de Minas Gerais, já é mais difícil acontecer tornados, tiramos aqui o alerta. Provavelmente pode acontecer nesses outros aglomerados aqui, pode ser possível, mas o alerta mesmo já está diminuindo. E com o passar das horas, 6h10 da manhã, horário de Brasília, 9 Zulu, a gente já não vê mais os complexos convectivos muito intensos nessa parte, mas eles vão subindo agora para o centro de Minas Gerais, algumas células muito intensas. E aí, finalmente, às 12 Zulu, às 9 horas da manhã de Brasília, o ciclone extratropical também já perdeu a sua intensidade. O setor frio que estava vindo do Weddell tomou todo o setor do Atlântico Sul, próximo da América do Sul, praticamente uniu essas duas altas. Notem que aquele ciclone extratropical que estava no Pacífico, ele não saiu de lá, né? Ele continuou circulando, surgiram até outras pequenas baixas. Finalmente, 15h10 Zulu, meio-dia do dia 8 de novembro. Veja que o ciclone extratropical já está em fase de decaimento, mas as perturbações ainda persistem derivadas dele. O ar frio continua aqui, fazendo quase que fosse uma segunda frente aqui. 8 de novembro, às 18h10 Zulu, 15 da tarde. O ciclone extratropical já em fase de decaimento, e
sistema convectivo, então, se espalha em tudo que é lugar. O professor pode ter tido algumas outras ocorrências em outros estados, sim, mas você às vezes não tem testemunhas e você não vai conseguir enxergar. Mesmo porque, olha só, às 18 de Brasília, no mesmo dia 8, você já vê outras células convectivas, todas oriundas dessa perturbação. O ciclone tropical está em fase de decaimento, mas ele continua a perturbar, e aí todo o ar quente e úmido aproveita essa onda de perturbação e forma células, algumas mais intensas, como essa daqui, nós estamos vendo aqui no sul da Bahia, na costa da Bahia, inclusive, e outras mais ao interior. Tivemos aí Tocantins, Goiás, Mato Grosso, alerta de fortes chuvas também nesse período aqui do dia 8 de novembro. Tornados mesmo? Tornados são fenômenos meteorológicos de mesoescala, sempre associados a uma nuvem CB, a cumulonimbus muito intensa. A classificação foi criada nos anos de 1970 por Tetsuya Theodore Fujita, que viveu de 1920 a 1998. Fujita era um pesquisador que trabalhava com modelos escalares, então ele criava seus próprios tornados, via o que acontecia quando os funis passavam pelos objetos. Então ele foi fazendo essa escala não só avaliando os objetos que eram destruídos do terreno, como também fez os seus modelos escalares. A estimativa então de velocidade do vento é tirada pela avaliação da destruição em campo dos objetos que são destruídos. A escala Fujita vai de F0 a F5, e passa a valer a partir do contato da nuvem com o solo. Então tem que encostar realmente visualmente. Interessante que logo após o seu falecimento, criaram uma nova escala em 2004, denominada escala Fujita aprimorada, e recebeu a sigla de EF, e difere bastante aí da original. Aqui o documento original, então imagine só que já estava pronto em 2004, essa recomendação da nova escala Fujita. Se ele faleceu em 98, então eles trabalharam logo após o seu falecimento. Coisas muito normais de acontecer quando o papa do assunto falece. É incrível isso. As diferenças drásticas estão no tipo de avaliação realizada pela escala EF, que é o que vocês viram muito na mídia aí, que leva em conta 28 indicadores de danos, conforme os objetos disponíveis em campo, oriundos das construções ou da natureza. Então, depende do tipo de construção e qual é o objeto também que está na natureza. Qual é o tipo de porte de árvore, por exemplo, arbusto, se a árvore é uma madeira macia ou não. Como esses dois grupos variam bastante, deve-se estimar a velocidade do vento e respectivo indicativo, EF, pelo cômputo do indicador e as ponderações com os demais. Então veja só que aumentou a complexidade. Você tem que estudar mais objetos, os tipos de objetos, fazer uma gradação entre cada um deles para entender. Tá aqui um exemplo dos indicadores de danos aprimorados aí da escala Fujita, os 28 indicadores. Então tem um indicador de danos, por exemplo, pequenos celeiros, dependências agrícolas, residências unifamiliares, aí casa móvel dupla, centro comercial, grande shopping center, edifício de serviços automotivos, tem posto, prédio baixo, enfim. Então você tem que avaliar qual é a construção, depois você tem que ver qual é a qualidade da construção também e verificar qual foi o dano. Então são 3 coisas que tem que fazer para cada um deles. Nos entes naturais, vocês vão ver que são poucos, né? Árvore de madeira dura, árvore de madeira macia, então tem aí a espessura da árvore que você deveria observar. O poste independente, né, de luz, bandeira, luminária, cada um deles tem um tipo de situação e aí você tem que fazer a ponderação de tudo isso aí. Então veja que é um trabalho que tem que ser feito muito tardiamente, né? Depois que aconteceu o fenômeno, tem que observar, tirar foto, indicar a posição geográfica, etc. Né? Então é uma coisa mais demorada de se realizar. Contudo, a diferença mais marcante está na redução da velocidade que define os intervalos das classes. Olha que coisa interessante. Permitindo escalar mais rapidamente o valor da indicação, o que destoa bastante da escala original. Vamos mostrar isso. Veja só, comparação entre as escalas e tornados. Então aqui nós temos a categoria, os Fs,
E aí, em qual velocidade, qual classe de velocidades cai? Na Fujita e na Fujita aprimorada. E a gente tomou cuidado também de calcular a diferença, está tudo já convertido em quilômetros por hora, a diferença entre os intervalos. Então, veja só que no Fujita, para ser um F0, eu tinha que começar com 64 quilômetros por hora e terminar com 116. A única melhoria da EF foi isso aqui, para a primeira, para destoar outros tipos de fenômenos dos tornados. Então, começa com 105. Opa, então subiu 41 quilômetros por hora. Isso aqui é até uma melhoria. Mas já no topo da escala aqui da primeira classe, ela já reduz aqui, né? Foi para mais 21 só. Então, está 116, 137. Então, ele separa bem quem são os F0s. Agora, os F1s, aí já começa a diminuir bastante. 117 na Fujita, 138 na aprimorada, indo até 180 na Fujita e 178. Então já começou a ficar negativo aqui, ó, observe. Então já na F1 começou a ficar negativo. Então, a maior parte dos ventos de tornados vão cair nessas classificações 0 e 1, praticamente dentro de ambas as escalas. Não fez muita diferença, exceto que o F0 subiu um pouquinho aqui na aprimorada. Agora, a partir da F2, tem uma queda muito abrupta já das velocidades. Então, se começa com 181 km por hora para ser um F2, aqui já é 179, só que o topo da classe do F2 termina em 252 km por hora e aqui já começa a terminar em 218, então caiu 34 km por hora. Já no F3, veja só, para cair no F3 é muito mais fácil. 219 você já cairia no F3, enquanto que aqui não, você precisaria subir muito mais, 253. Se eles alegam que as velocidades chegaram a 250 km por hora, o que eu duvido, porque pelos objetos destruídos, um F2, uma velocidade de 150, 180 km por hora já destruiria, portanto estaria aqui entre o F1 e o F2, bem na parte limítrofe, que dele aqui já iria direto para um F2, né? 250 quilômetros entra facilmente aqui no F3. Nós vamos discutir isso mais à frente. Mas aí as outras vocês vão vendo que aumenta muito a diferença, de forma que escala mais rápido os EFs do que os Fs. Essa que é a grande diferença. Por que isso? Para poder trazer mais pânico para as pessoas, para poder registrar que as coisas estão aumentando, os registros, quando você for fazer o cômputo, tem que sempre lembrar disso daqui. Então, é o que eu falo, né? Morre o papa do assunto, começa a palhaçada, começa a palhaçada. Se você está realmente querendo fazer uma escala aprimorada, você está aprimorando a avaliação. Por que resolver mexer nas classes de velocidades? Isso não faz sentido. Portanto, o que a gente entende é que ventos menos velozes classificam tornados maiores. Além das escalas Fujita, a original, e a Fujita aprimorada, também existe a escala Fujita internacional, a qual ainda se adequa aos tipos de objetos construídos e os danos sofridos, por análise condicional regional. Então, adequado aí ao código de construção dos países. Ela pode ser variável, possibilitando erros de estimativas maiores. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela não é usada devido aos tipos de construção. Foi empregada por algumas instituições, pelos governos aí do mundo, a partir de 2018. Olha só, 2018. A escala F se refere à escala Fujita original, EF é a escala Fujita aprimorada, que entrou em vigor em 2007, e IF é a escala Fujita internacional, usada por vários outros países para levar em consideração seus respectivos códigos de construção. A existência de muitas variáveis para avaliação tornam a escala Fujita aprimorada ainda objeto de controvérsias, dada a maior dificuldade de aplicação e, às vezes, menor entendimento e precisão, podendo aumentar as incertezas da estimativa de vento, ainda mais se isso for feito a toque de caixa. IF5 é a classificação mais alta da escala Fujita internacional, escala IF. A escala IF foi criada por várias organizações e governos entre 2018 e 2023. Organizações e governos. Conveniente. Foi posta em uso em agosto de 2023, logo depois de todo aquele caos da pandemia. Interessante. A escala IF tinha como objetivo ajudar a resolver problemas com as escalas Fujita e Fujita aprimorada. Foi projetada para ser específica para a construção europeia, ou seja, não se traduz
bem para danos e tornados americanos. No entanto, um problema com a escala EF eram as velocidades do vento. Com base nas poucas medições da velocidade do vento de tornados que temos com radares, então são poucas ainda as medições feitas por radares, os cientistas descobriram que as velocidades do vento da escala Fujita original estavam mais próximas de serem as velocidades do vento reais do que as estimativas da velocidade do vento da escala EF. Assim, a escala IF aumentou as velocidades do vento de suas respectivas categorias, assim como fez a EF, para serem semelhantes às velocidades do vento da escala Fujita original. Então, ela melhorou um pouco para chegar perto do Fujita original, enquanto que a EF ficou para trás. Percebam isso. Então, a escala IF também incorporou a capacidade de usar medições de radar para classificar o tornado. Então, como a gente sempre fala, os originais ainda são os melhores, os mais aprimorados. Complexo convectivo de mesoscala e supercélulas. Existem critérios para se declarar um complexo convectivo de mesoscala, os CCMs, e eles estão listados aqui. Tá? Tirado aí por Orlansky, por Maddox, enfim, tem outros autores também. Nós vamos trazer esses daqui só para explicar um pouquinho como funciona. Uma área de 100 mil quilômetros quadrados, com temperatura de topo de nuvens, tirado por medição radiativa, da qual ela tem que estar menor ou igual a menos 32 graus Celsius. Então, é bem frio. A área interna desse sistema tem que ter 50 mil quilômetros quadrados, com temperatura de topo menor ou igual a menos 52 graus Celsius. A típica temperatura da tropopausa, que vai mais ou menos aí a menos 52, 54, 56. Relação das áreas com tempo de duração maior ou igual a 6 horas. Então, essa configuração das áreas tem que ter pelo menos aí 6 horas. Forma oval com baixa excentricidade, para não confundir com a linha de estabilidade, como eu tinha falado para vocês anteriormente, quando nós estávamos a avaliar as imagens de satélite. A supercélula, a trovada muito intensa, ela tem maior cisalhamento de vento na vertical, ou seja, conforme você sobe na coluna atmosférica, o vento está mudando o seu sentido. Isso facilita, então, a rotação e formação de um mesociclone. Então, é um mesociclone local, uma super baixa pressão. Note que uma supercélula vai estar dentro de um CCM, como outros cumulonimbus. Pode ter até mais de uma. E a diferença marcante é que uma supercélula você consegue visualizar ela isoladamente. Uma área de 100 mil quilômetros quadrados você não vai conseguir visualizar. Então, eu vi muitas imagens mostrando a frente da supercélula, os caras falando que aquilo ali já era o tornado, que aquilo ali era a supercélula em si, né? Mas não, você consegue ver uma supercélula quando ela está mais isolada, imersa dentro de um CCM, você só vê essa frente toda de nuvens, mas você não vai conseguir encontrá-la lá dentro. Ela está dentro, muito grande, o objeto é muito gigantesco. Assim como um ciclone extratropical, você não vai vê-lo, você vai estar imerso dentro de um sistema gigantesco. Imagina um sistema de 1000 quilômetros, você é uma pulga achando que você vai ver um vórtice, você não vai ver nada. É exatamente esse aí, essa é a diferença desses grandes objetos contra os pequenos e mesmo os de mesoescala, um CCM, você não vai enxergá-lo. Você vai estar dentro dele e mesmo na beira você só vai ver uma parede enorme de nuvens gigantescas. Uma supercélula ainda é possível ser observada. Um cumulonimbus isolado também você consegue observar. Bom, a área do Paraná, eu coloquei aqui um oval, é cerca de 199 mil quilômetros quadrados. E aí a gente marcou o sistema na imagem de infravermelho colorida, onde você marca as temperaturas de topo de nuvem, e nós colocamos também um oval justamente no período em que ela estava muito ativa, às 20 Zulu, do dia 7 de novembro, portanto 17 horas local, quando começaram as ocorrências dos sistemas. Notem uma coisa interessante, as temperaturas desse núcleo vermelho, né, já estão abaixo de 70 graus negativos. Então, provavelmente, isso aqui as temperaturas estão chegando a 75, 80, 83, 86 negativo. Tá bem baixo mesmo. E lá falava que nós precisávamos estar aí abaixo aí de menos 50. Então, menos 50 é o vermelhinho claro. Veja só que nós já estamos no vermelho escuro, tomando praticamente toda a área aqui do nosso ovaloide.
E interessante que eu quero sempre mostrar para vocês, veja só o acentuado gradiente que está acontecendo aqui, para a nuvem estar formando literalmente uma parede, todos esses lados que vocês estão vendo aqui. Então, aqui é o ciclonão extratropical está passando, aqui por aqui, o grande centro de baixa pressão aqui, só que tem um centro de baixa local muito mais intenso, aproveitou a onda do ciclone extratropical, a carona, para se desenvolver. Tá aqui. Então vejam que a área dos dois, então, é muito semelhante, são os mesmos ovais. Portanto, é praticamente o tamanho da área do Paraná, venceu facilmente aí a definição de CCM, garantindo ser um CCM, bem como também a própria excentricidade do sistema. Então, ele não é uma linha de estabilidade. Uma linha de estabilidade a gente viu que era uma coisa bem mais compridinha, como a gente mostrou na outra imagem, na avaliação geral. Então, aparentemente, é seguro dizer que tivemos um CCM derivado porque estava pegando carona no ciclone extratropical, pois a formação apresentou quase o dobro da área exigida pelo critério, com temperaturas de topo de nuvens certamente abaixo de menos 80 graus Celsius. Supercélulas podem estar inseridas e as comprovações viriam por campos determinados de vento em vários níveis, como a gente falou, saber se os ventos estão cisalhando em altitude, ou imagens de radar meteorológico se existirem. Interessante que esses critérios, eu gosto sempre de comentar, muito que nós temos aqui é da escola de Chicago, a escola dos Estados Unidos, escola americana, que faziam pesquisas para o hemisfério norte, para latitudes médias, enfim, deles, né, que são bem diferentes das latitudes médias que nós temos no hemisfério sul. A mesma avaliação dos ciclones extratropicais, você vê no Ártico e vê no Antártico, são totalmente diferentes. Então, muito que nós temos de pesquisas refletem ao entendimento que essas escolas têm de seus respectivos sistemas. Quando eles olham as coisas que acontecem no hemisfério sul, eles até ficam surpresos. Isso ainda acontece, mas acontecia muito mais aí no advento da era dos satélites, quando nós começamos a ter satélites, principalmente quando as resoluções melhoraram, especialmente agora no começo do século XXI. Então, é uma coisa bastante recente. Inclusive o cômputo, a estatística. Eu, por exemplo, quando falei com alguns americanos sobre as estatísticas de ciclones extratropicais na Antártida, eles falaram assim, não, a gente nem tem nada dessas coisas, fizemos uma tomada automática. Eu falei, pois é, a tomada automática de vocês não pega um monte de sistemas. Pois é, realmente, a gente sabe que não pega porque avalia simplesmente o Laplaciano, aliás, do campo de pressão, e não consegue encontrar mesmo. O Simon fazia isso, enfim. A conclusão que eu queria dizer para vocês é isso. Talvez essas mesmas regras que nós que criamos essas regras, nós é que observamos a natureza, nós é que inventamos essas coisas, elas poderiam ser diferentes se as pesquisas começassem dependendo de outros lugares. Isso é uma observação que eu quero fazer para vocês aqui. Vejamos agora os carrosséis de imagens, tanto do infravermelho como também o recorte da região sul do infravermelho colorido.
Bonito de Iguaçu é localizado no Paraná, com altitude de 750 metros, tem aproximadamente 13 mil habitantes, 680 quilômetros quadrados, está a uma distância de quase 400 quilômetros do litoral, tem uma ínfima área urbana, um clima mesotérmico com significativa umidade, então temperaturas no inverno estão bem baixas, ficam oscilando entre 0 e 10 graus, e o verão às vezes é mais amenizado, dada aí a umidade. Veja que eu selecionei aqui a área do município, mas a parte urbana mesmo do município é bem pequenininha, está dentro desse círculo redondo aí no vértice superior do triângulo. Nós colocamos aqui uma ampliação para vocês observarem. Temos aqui aquela rodovia passando, bem aqui no centrinho da parte urbana da cidade. E aí nós vamos aumentar aqui mais para vocês observarem que tem mais ou menos aqui. Guardem bem isso aqui, ó, 1 quilômetro por 500 metros. Quero só chamar a atenção para essas arvorezinhas que vocês estão vendo aqui, uma parte de bosque ao redor. Nós vamos comentar alguma coisa sobre isso mais à frente. Vejamos agora, então, as imagens dos danos causados na área urbana de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Avaliação. Primeira pergunta: houve tornado? Aparentemente sim, dadas as condições meteorológicas e a destruição verificada em solo. Porém, não há nenhum registro fidedigno da nuvem funil. E eu trago as explicações, os porquês desta minha conclusão. Primeiro que há uma pequena área livre entre a superfície e a base da nuvem. Então veja só, a nuvem ela é muito baixa, muito rasa, e ela parece estar muito próxima também da superfície. Portanto, poderia ter ventos da própria nuvem na horizontal que poderiam causar esses problemas. Os estragos também são análogos a outros fenômenos eólicos, como, por exemplo, uma microexplosão. Aparentemente, não foi uma microexplosão. Aparentemente, parece ter sido realmente um tornado. E uma coisa interessante, que é uma observação importante, há diversas fraudes divulgadas na internet, quando não confusões generalizadas. Por isso que eu falo que não só eu, como outros pesquisadores, outros cientistas, outros filósofos, falam sobre a imoralidade da inteligência artificial. O pessoal usando para capitalizar bobagens em cima do problema alheio. Muitas das coisas que a gente vê são escancaradas fraudes. Segunda questão, foi de alta intensidade? Inconclusivo. Pela avaliação primária e pelos tipos de construção danificados, além do pouco alcance de toque e raio de ação reduzido, verificado pelas imagens. Qual é a justificativa? Então, a área de destruição está limitada à área urbana, sem a recíproca ação na vegetação adjacente. Nós não encontramos imagens que mostrem, principalmente daquela vegetação que eu falei para vocês que está limitando a cidade, dela está atacada, destruída, caída. E a gente sabe que um tornado, um F3, por exemplo, teria arrasado tudo aquilo.
Não há estruturas metálicas retorcidas, apenas derrubadas ou dobradas. Por que eu falo isso? Eu fiz uma análise, infelizmente eu não achei aqui as fotos para trazer para vocês, de um tornado F3 que nós tivemos na região de Campinas, ali de Indaiatuba, no começo do século XXI. Foi em 2005, se eu não me engano. E aí a gente viu torres de concreto com ferro totalmente retorcidas, quebradas e retorcidas. Então aquilo ali foi um F3, vagões de carga de trem de 20 toneladas arrastados. Então, bem diferente do que a gente viu aqui neste evento. Reparei também que as residências estão sem ferro na alvenaria. Isso facilita muito um centro de baixa pressão passando rapidamente com ventos a derrubá-las. Portanto, a escala EF teria que levar em conta isso aí também, se ela foi aplicada nesse caso. Terceira pergunta: velocidades de 250 km por hora e EF3, ou F3, como um outro canal falou? Minha resposta: baixa probabilidade para não. Pela avaliação dos danos em si naquelas estruturas e o pouco alcance, tal avaliação parece inadequada para um tornado intenso. Por quê? Pouca duração, pequeno alcance, sem constatação de zumbido forte, todo F3 para cima, as testemunhas deveriam pelo menos falar que escutaram um zumbido muito forte. A gente não observou isso. E também em qualquer gravação de vento não observamos o zumbido. Não há debris lançados, né, das estruturas atingidas a centenas de metros. Um F3 faria isso. No caso lá de Campinas, como a gente falou, o vento conseguiu pegar portas de uma indústria automobilística, se não me engano era a Toyota, e lançou a mais de 500 metros. Colocou literalmente em outra fábrica de embalagens de madeira, perfeitamente colocado ali, como se tivesse sido transportado. Pela avaliação Pearson de 1980, complementar à Fujita de 1971, uma significativa destruição no solo estaria entre 161 a 500 metros para um tornado F3, o que não foi verificado. Então, nós estamos falando do tamanho, do diâmetro do duto do tornado passando, fazendo uma destruição significativa dentro desse intervalo. Não parece isso pelas imagens. Nós temos lá, talvez, uns 100 metros de destruição, mas ela também não é tão significativa. Ela faz muitos danos? Faz, mas ela não arrasa com o terreno como parece. Por isso que a gente acha que isso aí está entre um F1 e um F2. Ventos de 180 km por hora fariam aqueles estragos resultando em F1 a F2 ou, no máximo, EF2 na nova escala. Pergunta-se, então, como fizeram uma avaliação em poucas horas, de noite, com uma classificação muito mais complexa, definindo a presença de tornado EF3? Ao meu ver, empurrar o vento para 250 km por hora, quase no limite entre EF3 para EF4, não pareceu embasar-se em ciência, mas propaganda, aproveitando aí a deixa dessa reunião climática. Quero mostrar para vocês, isso aqui é um tornado F3, da escala Fujita original. O que ele estiver sugando aqui de mais pesado vai ser lançado a mais de 100 metros, os debris. Outros mais leves vão subir e vão cair mais adiante. Isto aqui, então, é um F3. Em nível de comparação, esse aqui é um F1. E isto aqui é um raro momento registrado de um F5. Ele arranca tudo, tanto é que muito do solo está sendo arrancado e a nuvem fica mais preta, mais suja ainda. Não parece que nós tivemos, então, um F3 naquela região. Notem que a base da nuvem aqui está bem elevada e a gente pode observar o sistema com muita clareza. Quarta pergunta: outros eventos? É possível, inclusive de outros tipos, principalmente porque a distância entre os municípios é muito grande. Nós vimos aí o pessoal relatando que tiveram os outros tornados, mas não apresentam os registros. Então pode ter sido outra coisa, microexplosões dentro da supercélula? Provavelmente sim, que causam destruições significativas também por motivos eólicos. Aqui está um mapa, né? Rio Bonito de Iguaçu e Guarapuava, uma distância aí de cerca de 100 quilômetros. Tiveram óbitos. Não foi o mesmo tornado que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, que foi lá para Guarapuava. Era o mesmo sistema, poderia ter acontecido outros eventos de outros tipos de fenômeno, mas não era o mesmo. Imagina, então ele teria andado aqui rodando um tornado todo esse tempo e todo esse espaço? Claramente não.
Gostaria de fazer os meus agradecimentos aos nossos apoiadores, ao senhor Celso, à senhora Marina, Maria Tereza, Ana Paula, ao senhor Estevam, que fizeram contribuições na nossa caixa nas lotéricas. Meu muito obrigado a todos vocês. Ao pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elcia, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o José, a Lúcia, a Marcela, a Michele, o Nelson, a Roberta. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zebalos, as pessoas que fizeram contribuições através da doutora Márcia, a Elisa, a Solange, o Fábio e o Túlio. Meu muito obrigado, lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês. Agradecimento especial aos nossos colaboradores e para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Clicando no link abaixo, você ajuda o canal. Considere você também fazer parte dos apoiadores deste trabalho voluntário que persiste por mais de 20 anos. Meu muito obrigado. Estou orando por todos vocês. Se você não puder colaborar, por favor, lembre-se das suas orações. Em ritmo de reunião climática carnavalesca, os desavisados já se aproveitaram do desastre meteorológico e não climático para falarem que o evento do Paraná é um exemplo do que causa a mudança climática e que isto irá aumentar. Primeiramente, não existe essa coisa de mudança climática. O clima é o que ele é, com o conceito de variabilidade fazendo parte integrante e inseparável de sua definição. Por isso que é o grande absurdo falar que está acontecendo uma mudança climática quando o clima está sempre variando e apresentando recorrências dos seus casos. Segundo, se tratou de um quadro meteorológico com sistemas bastante conhecidos, com escalas diferentes. Os de mesoscala já são esperados entre setembro a dezembro naquela região. Aqui mostrando para vocês um mapa de cômputo de quantidade e frequência de CCMs na América do Sul, feito lá em 2004 e publicado em 2005. Então tem mais de 20 anos. Veja a região de maior frequência: Nordeste da Argentina, Paraguai, pedaço do Uruguai, os estados do Sul todos, até o Mato Grosso do Sul também. Tem região amazônica, Acre está dentro do negócio. E aí, a maior ocorrência, vocês estão vendo aqui, em azul escuro, portanto, acontece sim. Isso aqui também chega até o limite aí de São Paulo. Isso aí já é muito conhecido, não tem nenhuma novidade. Eu recebi do senhor Vicente, estou agradecendo aqui publicamente, o brutal tornado F4 em Canoinhas, Santa Catarina, em 1948. Você pode perguntar assim, professor, mas como é que sabe que o tornado F4 em 1948, se a escala Fujita foi criada em 71? Por causa das imagens. Então, tem fotografias. Há um tornado com velocidades de 300 km por hora. Então, realmente, é um F4. As imagens da destruição, vejam como as árvores ficam literalmente depenadas, arrebenta tudo. Eu tenho uma imagem de uma microexplosão, uma árvore de quase 2 metros de diâmetro, quebrada igual um palito. Então, os fenômenos eólicos dessas nuvens gigantescas, CCMs ou supercélulas, realmente são bem destrutivos, são muito destrutivos. Então, observem a destruição significativa que aconteceu. Hoje, temos municípios com muito mais pessoas ocupando as mais variadas áreas. Portanto, mais testemunhas e, ao mesmo tempo, mais problemas. Devemos relembrar que os fenômenos da natureza sempre aconteceram e não vão mudar a sua rotina simplesmente porque habitamos em A ou B dos lugares. Cabe a nós criarmos resiliência com inteligência aos eventos e não achar que realizando uma mudança no nosso mundo através de controle de emissões de gases ou a patética transição energética, que esses eventos simplesmente acabarão. Isto é fraude, é brincar de Deus, achando que dá para consertar o planeta através do sacrifício humano. Sem falar, né, a pseudoavaliação escalar que essa ciência vendida faz atualmente. Como relatamos, esta foi uma avaliação realizada com as informações disponíveis e comparações com outros casos análogos.
Tais avaliações técnicas precisariam ser muito mais pormenorizadas para se chegar a uma estimativa fidedigna. Aqui realizamos uma exposição mais realista do que observamos. De qualquer forma, não importa qual ou quanto, o que importa é prevenir e preservar a vida das pessoas com reais medidas efetivas e não da terra da fantasia. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!